Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Obrigada aí pelos novos inscritos, por vocês que me acompanham diariamente no programa 3 em 1 da Jovem Pan. Muito obrigada a vocês que lembram de deixar os likes e a vocês que têm compartilhado esses vídeos do meu canal oficial. Eu sei que vocês estão todos nesse momento muito preocupados, né, com o que vai acontecer de fato, se essa reunião do Conselho da República vai acontecer ou não, o que está rolando, se o STF vai pelo menos começar a agir de maneira correta, né, e tal. Se os caminhoneiros vão resolver o problema do Brasil, e eu fico olhando tudo isso um pouco de longe, porque eu me dou conta que tem tantos equívocos, né, nessa série de expectativas, e a própria expectativa como motor de atitudes políticas, ela acaba fazendo com que a gente entre, meta os pés pelas mãos, tanto que eu confesso que eu prefiro ficar olhando de longe, tá? Essa greve dos caminhoneiros não é algo legal, porque as pessoas que vão sofrer mais, as pessoas que vão acabar sendo prejudicadas são a ponta mais frágil da sociedade, que é quem depende aí do dinheiro do dia a dia para sobreviver, tá? Muita gente tá falando, não, mas é um sacrifício necessário, vamos lá, e defendendo, eu falo, tá, mas sacrifício para quem? Para mim seria muito fácil defender os caminhoneiros, porque eu tô aqui na minha casa, minha despensa tá cheia, tem um posto de gasolina aqui do lado, eu tenho uma motocicleta, consigo ficar aí um mês indo trabalhar, usando o metrô, indo daqui até a estação, não é muito fácil, mas a gente tem que pensar nas outras pessoas também. A gente tem que ter um pingo de senso de o que toda a sociedade vai sofrer, né? Tem gente que vai ser muito prejudicada por qualquer greve dos caminhoneiros, pessoas que moram em lugares distantes, que só tem o carro para se locomover, enfim, pessoas que realmente estão numa condição mais difícil e tem que fazer compra toda semana, porque eles enchem a despensa com o dinheiro que eles ganharam da semana, que são todos os autônomos, tá? Então, eu não vou endossar aí essa animação do pessoal todo com greve dos caminhoneiros, que eu acho ruim. Fiquei feliz que o presidente e o ministro da Infraestrutura fizeram um pedido para os caminhoneiros deixarem de lado isso, porque isso só vai interferir na economia que já não está bem, por uma série de razões, pandemia, etc. E aí, o que eu queria lembrar vocês é que quando a gente fica perdido, né, nessas expectativas sobre de que maneira que a política vai resolver a vida nossa em 2 anos, a gente acaba esquecendo de se concentrar nas coisas essenciais, né? Nas reflexões que ajudam a gente a ter, inclusive, paciência, para entender que nesse momento, como eu tenho insistido, porque eu realmente acredito nisso, nesse momento é a direita lutando para existir. Aquela manifestação do 7 de setembro, que eu até escrevi um artigo chamado 7 de setembro da liberdade, por que as pessoas gritam liberdade? É mais ou menos do tipo, pô, eu não posso estar aqui, eu não posso apoiar esse governo, eu não posso achar que a direita é um caminho bom para o Brasil, isso tudo me faz correr o risco de encana por um ministro de Supremo Tribunal Federal. Então é um pouco esse o clima, né? A direita lutando para existir e o Bolsonaro tomando essas atitudes, dizendo que não vai acatar ordens que sejam absurdas, é uma parte disso, tá? Porque afinal ele é a liderança que incorporou esse tal desse movimento conservador na sociedade, nesse partido tomado pelas atitudes políticas que tenham a ver com a cultura conservadora, né? Com direita. Então esse é o clima político atual. Contudo, se a gente for pensar que política não salva a vida de ninguém, é algo um pouco tolo a gente ter uma expectativa de que essa reunião vai salvar a nossa vida. Ainda que se invoque o Conselho da Presidência da República, ainda que se faça aí um estado de sítio para resolver esse ou aquele problema pontualmente, a gente tem uma série de problemas incrustados na tradição política brasileira que vão levar muito tempo para serem resolvidos, tá? Não é algo que se resolve da noite pro dia. Então eu acho que a coisa mais correta é todo mundo tocar a vida, né? Entender que nem o presidente da República pode salvar a vida de um país, isso não existe. O que existe é um partido tomado da sociedade e se afirmando pouco a pouco, e ganhando espaço, e ocupando espaços políticos, e formando partidos, e se organizando, mostrando força nas ruas, né? Não adianta a imprensa falar que tinham, sei lá, 100 mil pessoas. A gente sabe que tinha, pelo menos na Paulista, a gente sabe que tinha de 1 a 2 milhões.
a gente sabe, né? E ainda que não tenha chegado especificamente esse número, que a gente tem que contar com o giro, né? As pessoas vão chegando e vão indo embora. E a Paulista ficou sempre cheia, até, sei lá, 7 da noite, 6h30 ela ainda estava cheia. Então, na verdade, a gente sabe que quem esteve lá sabe que o número foi grande. Quem se identifica com a direita sabe que o número do apoio popular é grande, né? Que esse pessoal da terceira via, dia 12, a gente vai se surpreender se eles conseguirem juntar muito mais gente do que os petistas lá em Gabaú, etc. A gente sabe disso. Mas as pessoas não estão sabendo ter paciência, né? E estão querendo ir pro tudo ou nada no conforto das suas casas, tá? Quem tem conforto é fácil falar, não, vamos pro tudo ou nada, mas que não tem, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco de solidariedade com o resto da população. Felizmente parece que essa é a atitude aí do presidente. O que eu queria aproveitar e falar hoje é o seguinte, a gente tem que continuar tocando nossa vida normalmente, imaginando que essa reação do sistema vai continuar. O discurso do Fux, quem me acompanhou ontem no 3 em 1 viu, eu fiquei assim, eu fiquei chocada com o ministro do Supremo fazendo um discurso de, sei lá, candidato a vereador de cidade interior. Eu achei muito deprimente, porque isso foi a prova de que o STF é uma corte política. E aí, Corte Suprema, sendo corte política, a gente vai continuar com instabilidade, seja quem for aí o presidente, né? Mas tudo bem. Aí vocês falam, não, mas e se for o aliado deles? Também. Aí é pior. Aí você vai ter uma super concentração de poder. Então é sempre ruim corte política, porque hoje o judiciário perde a sua função. E aí a gente não tem mais balança dos poderes. Por isso que o Chávez, na Venezuela, se compra o judiciário, né? Para você ter essa hiperconcentração de poder. E na cultura progressista, né, a ideia é justamente ter um poder concentrado para ir passando a agenda e fazendo avançar a agenda independente do que pense a sociedade. Então, esse é um problema de fundo que a gente está vivendo. Para mim, vão ser muitos anos dessa briga aí. O Bolsonaro é alguém que está aí sendo, digamos assim, estancando o avanço da agenda, né, progressista. Claro, ele faz isso como a personalidade dele manda, né, de maneira impetuosa, muitas vezes com pouca paciência para conversar, mas aí outras vezes ele sabe que ele tem que baixar um pouco a bola em nome da segurança e do bem-estar do povo, né? Ele vai trabalhando da maneira como ele consegue. Ninguém é perfeito, né? Às vezes acerta, às vezes erra. As reformas que vão sendo passadas pelo Congresso vão ser sempre passadas cheias de problemas, porque, enfim, a aliança aí com esse pessoal não é com pessoas que realmente tenham uma cultura e uma mentalidade liberal, né? Os aliados do Congresso são chupins, são carrapatos também, tanto quanto os ministros do STF. Independente de tudo isso, né, de tudo isso que está acontecendo, eu não podia deixar de falar, acho que a gente tem que ter paciência, tem que ter calma e tem que entender que nada se resolve do dia para a noite. Eu já dei 1000 exemplos disso aqui. Outro dia eu comprei um livro, deixa eu ver, tá aqui, vou até mostrar para vocês. Esse aqui, né? Outro dia eu comprei esse livro aqui do Políbio, A História Pragmática, que eu não li ainda, tá? Eu comprei por quê? Porque o Políbio, ele era da aristocracia grega no momento que Roma chega e conquista a Grécia. E aí ele fica exilado, fica em Roma. E a certa altura da vida dele, ele para refletir como foi possível que em 50 anos toda a Europa ali civilizada, digamos assim, né, estruturada, fosse Roma, ter se tornado Roma. E aí eu queria lembrar vocês, 50 anos para o Império Romano se estruturar, né, e olha aquela porção territorial. Então, assim, tudo em política tem um tempo que não é o tempo da nossa expectativa. O tempo da política se conta em décadas, em séculos. E aí eu até comprei esse livro do Políbio, porque eu pensei, nossa, tá todo mundo nessa senso de imediatismo. Vamos lembrar que o primeiro grande império do Ocidente demorou aí 50 anos, né, para ter o tamanho que ele alcançou. E mesmo assim ele não durou tanto tempo assim. Ele durou, mas durou o quê? 3 séculos de estabilidade, né? Então 50 de conquista, mais outros de estabilidade, e também ele caiu, né? E aí quando a gente aposta todas as nossas fichas na política, a gente deixa de pensar em coisas essenciais, tá? Queria aproveitar também a oportunidade para convidar vocês para o segundo curso que eu vou dar lá no Instituto Veraz, que aí é sobre coisas essenciais. Porque quando a gente fica o dia todo envolvido com política, se a gente não para em algum momento para refletir sobre temas essenciais, a gente perde a noção do tempo da realidade, né? Que não é o tempo da nossa expectativa, né? Então eu tento continuar estudando
e compartilhando os frutos desse estudo com as pessoas que se interessam por eles, né? E aí o Instituto Veraz me convidou para fazer um outro curso lá, um curso curtinho, são 2 aulas, vão acontecer nos dias 14 e 21 de setembro agora. Entrem lá no Instagram do Instituto Veraz ou na página que eu vou deixar aqui na descrição, vocês vão ter as informações, valores, etc. Mas vai ser um curso interessante porque eu vou falar do problema, de uns problemas mais vitais da filosofia, que é essa diferença entre essência e aparência. A gente sabe que as coisas não são o que parecem, sobretudo em política, né? Nem sempre as coisas são o que parecem. Só que eu vou falar isso sob a ótica do amor. Eu vou pegar 4 registros associados ao amor para justamente conseguir abordar esses problemas. O que parece ser algo é o oposto de algo, e outras vezes eles se encontram, né? Aquilo que a aparência de algo e sua essência são complementares. E aí, na verdade, eu vou falar sobre alguns textos vitais na cultura do Ocidente. Vou mencionar alguns diálogos mais perfeitos do Platão, o Banquete. Vou falar sobre um texto lindo do Stendhal chamado Do Amor, para falar, inclusive, sobre essa sentimento movido aí pelas ideologias políticas, né? O Stendhal satirizava essa capacidade humana de idealizar algo que não tem nada, né? Tornar um galinho velho um cristal, né? O ser humano fantasia. E a ideologia política é isso, né? Fantasia da perfeição. Vou falar também sobre esses imperadores, né? Sobre os homens que desejam rivalizar com o sagrado, com o eterno, né? Os homens que querem ser eternos, que são aquelas figuras que querem ser maiores do que o tempo, querem durar na memória dos homens o que na sua vida física eles não conseguiram, e movidos por uma vaidade absurda. E por último vou falar sobre o amor de fato, que é justamente a caridade, que é aquele que a gente encontra na tranquilidade da família e no sacrifício que a gente faz cotidianamente para as pessoas que a gente realmente ama. E é realmente o tal do amor que está ali nas escrituras, né? E então são essas 4, né? Do primeiro é o campo do desejo, quando eu vou falar do banquete, que só tinha esquecido. Eu já vou dar um jeito de encaixar nesse curso, na segunda aula, esse livro aqui, sobre o qual eu falarei em breve. É absolutamente maravilhoso. Eu ganhei ontem da editora Molokai, né? Eles gentilmente me mostraram assim para falar, você não tem interesse em divulgar? E aí eu falei, vou dar uma lida. Se de repente eu achar que meu público se interessa, com todo prazer. E aí eu li a introdução, e eu fiquei tão emocionada com a introdução que eu falei, e eu já tô assim, eu já tô no 2º capítulo. Eu não consegui parar de ler esse livro, né? Devo terminar nos próximos dias, até me emociono, já é muito bonito mesmo. E ele é uma reflexão maravilhosa sobre o aspecto negativo, inclusive, da disputa entre a direita e a esquerda, se a gente quiser de fato ter justiça e caridade na vida em comum. Se a gente quiser ter bem comum na política, a gente tem de ter uma atitude um pouco diferente dessa que a gente vê aí no mundo moderno. Então, é uma obra maravilhosa que lembra que o amor ao próximo é algo que faz parte da vida também, né? E não só as disputas políticas. Enfim, hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Tudo bem, eu sei que o Brasil tá aí com 1000 coisas acontecendo, mas não vamos nos esquecer das coisas essenciais, tá bom? Quem quiser mais informações aí sobre esse curso e sobre o Instituto Veraz está aqui na descrição. A gente se vê em breve. Obrigada aí pela companhia e até a próxima.